Olá, espero que vocês estejam bem. Eu sou o Marcos Eustáquio e conforme vocês viram no título deste vídeo, minha ideia é um pouco diferente, da ideia das semanas passadas. Aqui eu queria expor para vocês a minha defesa de tese de doutorado. Vou tentar reproduzir o máximo possível, o melhor possível essa defesa. Então esse vai ser um vídeo que não vai ser editado, estou falando assim de forma direta, porque eu só queria mesmo deixar guardado esse material e também, caso alguém tenha algum interesse, alguma curiosidade sobre como que se realiza uma defesa de tese de doutorado, que é inclusive a mesma forma que uma defesa de dissertação de mestrado. Caso alguém tenha alguma curiosidade, caso vocês tenham o desejo, inclusive, de seguir a carreira acadêmica e chegar no doutorado também, que esse vídeo possa servir de exemplo, para que vocês pensem também as trajetórias aí de vocês, tá bem? E aí falando brevemente assim, sobre o que é uma defesa de tese, a ideia é que no final do doutorado você apresente uma tese de doutorado. Então você tem que fazer a defesa de um trabalho escrito por você, e no caso de tese, normalmente, pelo que eu conheço, principalmente pensando na minha área, uma tese tem entre 200 páginas, 200 páginas é uma quantidade regular e normal de páginas. E aí você vai fazer essa apresentação, você vai enviar para uma banca examinadora previamente, essa banca vai ter aí algumas semanas ou alguns meses para fazer a leitura do seu trabalho. E aí você chega no dia da defesa, você apresenta, geralmente, assim, na minha área, que é letras, a gente tem aí entre 15 a 20 minutos, no máximo 30 minutos, dependendo da banca, para fazer a apresentação do seu trabalho, e aí depois começa a arguição, o momento em que cada um dos componentes da banca examinadora te fazem questões sobre o seu trabalho, apresentam propostas de melhora, fazem assim, uma análise, trazem questões, fazem recomendações, e aí até o final você inclusive responde essas questões, dialoga com eles, e no final você recebe um parecer que pode ser aprovado ou aprovado com revisão de forma ou reprovado, Mas geralmente quando você vai para uma defesa, quando o seu orientador ou orientadora permite que seu texto vá para uma defesa, é porque ele já está minimamente assim, defensável. É muito difícil que um orientador leve um trabalho de doutorado ou de mestrado para a defesa sem que este trabalho esteja minimamente assim, satisfatório. Então, no fundo, gente, essa foi a minha experiência, pelo menos. As defesas são um momento assim, de celebração, sabe? Quando você entra numa defesa, você sempre está muito nervoso, muito ansioso. Eu estive muito nervoso na minha também. Mas a ideia é que é um momento mais festivo de todo o processo, porque é quando você dialoga com pessoas que leram muito bem o seu trabalho, é quando você aprende mais sobre o seu próprio trabalho e é quando você tem um desfecho que, na maioria esmagadora das vezes, é bastante positivo, tá? Bom, eu queria falar muito mais sobre esse processo, mas a minha ideia aqui é principalmente apresentar a minha pesquisa, e eu vou fazer então essa apresentação agora, e aí qualquer dúvida, qualquer questão, a gente pode discutir nos comentários também, tá? Posteriormente. E eu também, no momento que eu estiver publicando este vídeo, provavelmente a minha tese ainda não estará publicada no site da biblioteca da Universidade de Brasília, que foi onde eu fiz o meu doutorado. Mas, assim que essa publicação for realizada, eu vou divulgar na descrição deste vídeo o link de acesso ao material, à tese de doutorado, tá bem? Bom, então eu vou aqui colocar meu cronômetro e aí eu começo a minha apresentação. Minha tese de doutorado intitula-se Tanatografia e Geopoesia em Machado de Assis e José J. Veiga, O Sol Nascente em Narrativas Subterrâneas. A ideia é que a gente analise 4 obras desses dois autores. No caso de Machado de Assis, eu vou analisar as Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1881, e o Memorial de Aires, de 1908. E no caso do José J. Veiga, eu vou analisar A Hora dos Ruminantes, um romance de 1966, e Sombras de Reis Barbudos, de 1972. O conceito central da tese é o conceito de narrativas subterrâneas. Eu formulo essa expressão como uma forma de reconhecer
a permanência de dois fenômenos literários tidos por alguns teóricos como extintos na altura do século XX. Quais são esses dois fenômenos? O primeiro são as próprias narrativas orais, né, as narrativas antigas. Um filósofo alemão do início do século XX, chamado Walter Benjamin, vai dizer que as narrativas orais, ou seja, a capacidade do ser humano de intercambiar experiências e vivências, ela se perdeu com a abertura do século XX. E aí a imagem que o Walter Benjamin vai escolher para explorar essa hipótese é a imagem dos homens que foram para os campos de batalha nas grandes guerras mundiais da abertura do século e que voltaram todos em silêncio. Esse silêncio é o indício que o Walter Benjamin escolhe para dizer que, dado o trauma imposto às pessoas que testemunharam aquelas catástrofes, nós perdemos a capacidade de nos conectar sensivelmente, de veicular narrativas, né? Agora nós estamos vivendo cada vez mais numa era de reprodutibilidades técnicas. Então a gente não se conecta sensivelmente uns com os outros, né? Claro que o Walter Benjamin está pensando tudo isso no século XX, mas nós podemos com muita facilidade veicular essa discussão para a nossa atualidade, uma época de telas, né, de redes sociais. Então, dá para entender certa atualidade do pensamento do Walter Benjamin numa época de reprodutibilidades que não são só técnicas, mas são também digitais. De todo modo, a minha ideia nessa tese é dizer que a prosa literária de Machado de Assis e José J. Veiga, pela sua disposição, pelo seu formato literário, veiculam a mesma capacidade da narrativa antiga de transmitir experiências, né? Então, portanto, de certa forma, eu refuto um pouco essa teoria do Walter Benjamin. O outro fenômeno que também é tido como extinto na abertura do século XX, e eu reconheço nessas literaturas, é a permanência do quinismos filosófico. E o que é o quinismos filosófico? A gente faz menção a esse termo, quinismos, mas esse termo ele foi transformado, né, com o tempo, e hoje nós o citamos como cinismo. Então, quando eu falo cinismo, na acepção moderna em língua portuguesa, eu suscito, de certa forma, uma tradição filosófica da Grécia Antiga, que é a tradição dos cinismos, né, dos cínicos antigos, como Crates, Diógenes, Antístenes, Mênipo de Gadara e tantos outros. Só que para marcar as brutais diferenças entre o cinismo moderno e o cinismo antigo, nós usamos uma terminologia pautada no filósofo alemão chamado Peter Sloterdijk, que vai dizer que o cinismo moderno pode ser utilizado nesse termo, e o cinismo antigo se torna quinismo, né? Então a gente tenta recuperar aí o étimo da palavra. A gente vai utilizar essa terminologia na tese, tá? E aí eu digo que não só o cinismo moderno, mas o quinismo ainda está presente nessas publicações desses dois autores brasileiros, tá? Bom, e aí a tese é dividida em duas seções, uma de caráter mais teórico, e é um pouco mais densa por causa disso, e uma outra de caráter mais analítico, na qual nós vamos analisar efetivamente as obras literárias. Na seção teórica, eu começo fazendo a gente começa com um capítulo, né, primeiro, dedicado à análise dos diálogos luciânicos. É o momento em que eu quero expor para o meu leitor certa poética luciânica. O Luciano de Samosata, autor desses diálogos, ele assume uma verve satírica muito combatente, né? E é por meio dessa verve satírica, dessa disposição satírica, do riso, da carnavalização, que ele vai empreender um diálogo polêmico com a tradição platonista. E esse diálogo ele é entendido dentro da teoria dos gêneros literários. Porque na Antiguidade Clássica nós temos vários gêneros literários circulando. Alguns dos mais importantes são os diálogos socráticos, alguns deles escritos pelo próprio Platão, por Aristófanes e por muitos outros, e também as sátiras menipeias,
que são diálogos também, mas ao contrário dos diálogos socráticos, que são mediados pela figura do Sócrates, como sugere o termo, as sátiras menipeias são mediadas por Mênipo, que era um dos filósofos quínicos da antiguidade. E aí, embora os dois formatos sejam dialógicos, né? Quando você lê uma sátira menipeia ou um diálogo socrático, você lê, você acompanha pessoas conversando, são conversas, né, entre pessoas muito famosas da antiguidade. Então nós temos de um lado Sócrates conversando com várias personagens e do outro lado, nas sátiras menipeias, nós temos o Mênipo de Gadara conversando com várias personagens. Embora ambos os gêneros se concretizem dentro desse formato dialógico, eu quero que o leitor entenda que os diálogos socráticos geram um conteúdo que não é dialógico, é um conteúdo monológico, ou seja, de uma voz apenas. Porque nos diálogos socráticos, Sócrates se apresenta como um detentor de uma verdade, que pode ou não ser acabada, dependendo do título, né? Se formos pensar, por exemplo, na República ou no Banquete, ela pode ou não ser acabada, mas de qualquer forma, Sócrates é quem veicula algum conhecimento. E aí, no diálogo, ele vai fazer com que os seus interlocutores cheguem a esse conhecimento que ele quer divulgar. Agora, as sátiras menipeias, como elas são mediadas por Mênipo, e o Mênipo é um filósofo quínicoi, né? Ele não está nem um pouco interessado em defender uma verdade. Ele não está interessado em ser detentor de nenhuma perspectiva que seja inquestionável. Ele não assume esse papel, muito pelo contrário, ele rejeita esse papel. E é por isso que as sátiras menipeias, elas são dialógicas do ponto de vista formal, porque elas se organizam dessa forma, mas elas também geram conteúdo que é também dialógico, porque é um conteúdo sempre transformado, sempre mutável, né? É um conteúdo movente. E aí, dada essa diferenciação, a gente explora uma das imagens alegóricas mais importantes para a gente entender a filosofia platônica, que é a imagem do Sol. O Sol, na alegoria da caverna, da República de Platão, ele representa a cognoscibilidade, ou seja, o conhecimento, enquanto que a caverna, a zona subterrânea, representaria o incognoscível, portanto, a ignorância, né? Nas sátiras menipeias, escritas principalmente pelo Luciano de Samosata, nós temos um diálogo que se chama Ícaro-Mênipo, ou O Homem Acima das Nuvens. Nesse diálogo, o Mênipo, né, o filósofo quínico, ele vai meio que se revestir de Ícaro e vai fazer uma viagem celestial. Ele vai promover uma anábase, né, uma subida aos céus. E aí ele vai passar por Selene, a Lua, vai passar pelo Sol. E aí essa viagem excepcionalíssima vai gerar nele um conhecimento igualmente excepcional. Só que não é um conhecimento acabado, não é um conhecimento que é irrefutável. A experiência do Mênipo de voar pelos astros cosmológicos vai permiti-lo uma experimentação das verdades e nunca o alcance de uma verdade única. Ele não se prende em nenhuma verdade. Ele deseja sempre experimentar várias verdades, né? Então, a gente localiza nesse diálogo uma imagem alegórica que se contrapõe ao sol platônico. A imagem alegórica localizada no Luciano de Samosata é o sol nascente. O sol nascente, portanto, surge como representação alegórica de um conhecimento sempre em movência, de um conhecimento que é sempre respondível às mudanças históricas e sociais. Então ele nunca se fecha, muito pelo contrário, ele sempre se abre e por isso ele é feito de inacabamento. E é de inacabamento prosaico que se faz as narrativas subterrâneas. E é aí que a gente entra no capítulo teórico, efetivamente, para entender o que são essas narrativas subterrâneas. Nesse capítulo, eu o mapeio, né, dentro de uma estrutura capitular que seja tripartite. Então, nós temos 3 capítulos para entender o que são as narrativas subterrâneas. E aí, como nós estamos assumindo uma metodologia dialógica, como que eu organizo essa definição das narrativas subterrâneas? Eu escrevo um primeiro capítulo intitulado A Tese do Subterrâneo Literário, um segundo capítulo intitulado A Antítese Contra-Ideológica e um terceiro capítulo intitulado A Não Síntese Luciférica do Mundo. E por que não síntese?
Como as narrativas subterrâneas são feitas de inacabamento, né, a necessidade de reconhecer uma não síntese, ela nos impõe essa estrutura capitular para que a gente reconheça nesse fenômeno justamente a incapacidade, digamos assim, dessas literaturas se colocarem a serviço da defesa de alguma visão acabada sobre o mundo, seja lá qual for essa visão, né? Então, as narrativas subterrâneas, elas performam justamente esse movimento triplanar, que é evocar uma tese e, logo em seguida, uma antítese. Mas, a contragosto do que boa parte da retórica formal defende, essa narrativa subterrânea não resulta numa síntese do mundo. Ou seja, ela não atinge nenhuma visão única sobre o mundo. Ela não consegue alcançar uma noção resolutiva sobre a vida. Pelo contrário, a tese e a antítese, sempre postas em contradição, geram uma não síntese, ou seja, inviabilizam a possibilidade do escritor e dos seus leitores de atingirem uma visão única sobre o mundo. No capítulo sobre a tese do subterrâneo literário, nós vamos fazer um percurso panorâmico. Nós vamos fazer, então, essa análise do Luciano de Samosata, que está situado no século II, da Era Comum. A gente vai entender como que acontece essa repercussão do Luciano de Samosata em parte da Idade Média, né, em alguns autores, alguns escritores que escreveram sátira, até chegar à ascensão seiscentista do romance moderno, protagonizada principalmente por dois autores, Miguel de Cervantes e o seu romance O Dom Quixote de la Mancha, e esse o espanhol, né, e o francês François Rabelais, que escreveu o romance A Gargantua e Pantagruel. Esses são os dois autores que representam a ascensão moderna do romance, conforme o teórico russo Mikhail Bakhtin, que está na base de toda a nossa tese. Depois da publicação desses dois romances, né, desses dois romancistas, lá no século XVI para o século XVII, nós vamos para o século XVIII tentar entender o surgimento do experimentalismo prosaico em autores como Lawrence Stirner, como Xavier de Maistre, que são autores fundamentais e que foram lidos, inclusive, pelo próprio Machado de Assis, né, para essa tradição que nós estamos dissecando. E aí, nesse mesmo capítulo, nós encerramos com uma discussão sobre o subterrâneo, ou sobre a tradição dos homens do subterrâneo, no escritor russo Fyodor Dostoiévski, que é, inclusive, também bastante discutido pelo próprio Bakhtin. Então, trata-se mesmo de um capítulo, né, que faz esse panorama, que vai do Luciano de Samosata até o Dostoiévski no século XIX, na Rússia. E aí, no capítulo A Antítese Contra-Ideológica, a ideia é que a gente pense como que, pela exploração do subterrâneo literário, que as literaturas gostam de fazer, de realizar, como que essas literaturas atingem visões que se colocam a contrapelo, ou seja, contrárias às visões e os pensamentos predominantes de suas respectivas épocas. O subterrâneo literário, portanto, no amplo sentido do termo, ele é sempre um lugar excepcional que permite ao escritor pensar e expor ideias que sejam contrárias às ideias predominantes de seu tempo. Por exemplo, se formos pensar no contexto do século XVI, né, do final da Idade Média para o ápice da Renascença, nós temos o festejo popular do Carnaval. O Carnaval é compreendido como um lugar de subterrâneo também, porque o Carnaval é justamente essa festa popular na qual as convenções sociais, as etiquetas sociais são todas refutadas. Então, nesse espaço, nessa manifestação popular, as pessoas interagem umas com as outras em livre e plena e genuína, né, relação. Então elas podem interagir de forma livre umas com as outras, sem se preocupar com nenhum tipo de policiamento, com nenhum tipo de supervisão que limite, né, sua possibilidade de viver e interagir com o outro. Então são inúmeras as formas de subterrâneo literário que eu vou mapear nessa tese, tá? E aí no capítulo de contra-ideologia eu vou tentar entender quais são essas ideias que vão surgindo a contragosto do que prega as tradições hegemônicas. E aí, finalmente, eu entro no capítulo da não síntese luciférica
para entender justamente esse caráter de inacabamento, irresolúvel e luciférico. O luciférico aqui diz respeito a uma função, um professor da USP, do Departamento de Língua Alemã, chamado Willy Bolle, vai dizer que existe uma função luciférica na linguagem, na literatura, que é aquela função que esclarece, ilumina. Quando eu falo luciférico, né, a gente suscita também esse radical. Lúcifer vem de luz, né? Então é uma iluminação, mas é uma iluminação diabólica, é uma iluminação que não resolve nada, ela massacra, ela destrona as verdades, né? Então a não síntese luciférica é uma não síntese que ilumina a história, mas ela não ilumina a história como uma forma de resolver as suas contradições. Pelo contrário, é uma iluminação que volta-se para as ruínas acumuladas historicamente. Ou seja, insiste em valorizar a incompletude do fenômeno histórico. É isso que são as não sínteses luciféricas. As narrativas subterrâneas, portanto, são literaturas que performam esse triplo esforço de eleger uma tese amparada num locus de subterrâneo literário, a partir dessa tese, alcançar verdades contra-ideológicas ou contra-hegemônicas, né, que se colocam a contrapelo das ideias predominantes, e neste embate abrir portas, abrir brechas para uma não síntese, ou seja, inviabiliza dessa forma a defesa de uma verdade única. E aí, assim, de forma bem resumida, o capítulo teórico se dedica a essa articulação toda. E aí, finalmente, eu entro no capítulo de análise, né? A análise, então, ela vai se dedicar à obra do Machado de Assis e do José J. Veiga. E aí eu desenvolvo essa análise dentro de uma estrutura... assim, eu tentei criar um paralelismo entre os dois, né? Eu tentei pensar de que forma que essa narrativa subterrânea do Machado e do Veiga se materializam em uma poética histórica à volta de algum personagem que é massacrado historicamente. No caso do Machado de Assis, nós verificamos uma poética vermicular, ou seja, consolida-se uma literatura que, pautada na figura do verme, corrói todas as verdades, corrói todos os seus partícipes e todos os personagens que nela transitam. E aí eu vou intitular o capítulo machadiano de A Poética Vermicular, aliás, o Velho e a Poética Vermicular em Machado de Assis. Porque no Machado de Assis nós temos vários sexagenários. Nós temos o Brás Cubas, nós temos o Bento Santiago, nós temos o Conselheiro Ares. Então são muitos os velhos machadianos que transitam nessa poética de vermes, né? E os vermes, inclusive, também aparecem com certa recorrência na obra do Machado. E aí a gente analisa Memórias Póstumas de Brás Cubas e o Memorial de Ares para entender como que essas narrativas subterrâneas machadianas performam justamente essa não síntese luciférica, ou seja, iluminam as contradições da história do Brasil sem resolvê-las, né? Então, você não sai da obra do Machado de Assis com uma resposta de prontidão. Aquela corriqueira sempre presente pergunta, né, se Capitu traiu ou não, é só um dos indícios justamente dessa grande dúvida que é fomentada pela obra do Machado de Assis. As dúvidas são predominantes e elas não se resolvem na obra do Machado. Se Capitu traiu ou não, isso é o menos importante. O mais importante é resolver ou não as contradições que são denunciadas por Machado de Assis. Por exemplo, a contradição de uma classe predominante, elitista, que se apresenta enquanto liberal, tenta se vestir dentro das roupagens liberais, abolicionistas e republicanas, mantendo por debaixo dos panos as mesmas práticas escravagistas e colonizatórias. Esse tipo de contradição que aparece no Machado, e é o tipo de contradição que aponta para a hipocrisia da conduta de uma classe, né, como diria o professor Roberto Schwartz. Bom, e aí eu vou finalmente para o capítulo do José J. Veiga, e por um paralelismo, eu reconheço no Veiga uma poética que não é mais vermicular, é uma poética catastrófica, porque ela estiliza e figura literalmente, ou seja, no âmbito da literatura, todas as contradições e intempéries que são impostas na zona social, nos tempos de José J. Veiga. Os dois romances que eu analiso são romances da década de 60 e 70,
portanto, momentos em que a ditadura militar estava a pleno vapor, principalmente quando consideramos a década de 70, década que testemunhou, por exemplo, o AI-5, né, e outras infinitas brutalidades. Então, o Veiga ele escreve 2 romances que testemunham e estilizam, né, captam essas transformações históricas e promovem uma poética catastrófica, como uma forma de denunciar tudo isso. E a maioria das personagens do José J. Veiga são crianças, o que é um paralelismo interessante, porque em Machado nós temos muitos velhos, no Veiga nós temos muitas crianças. E as crianças do Veiga, elas, na minha leitura, parecem sugerir justamente essa contínua, esse contínuo pasmo diante da novidade. Porque viver historicamente é sempre se deparar com o novo, né? O Walter Benjamin também diz isso. Viver historicamente é sempre viver algo pela primeira vez. As coisas não se repetem, embora haja sim certa dinâmica cíclica na história, né? Eu também reconheço isso. No fundo, a sociedade está sempre vendo aquilo pela primeira vez, é sempre uma novidade. Então, as coisas nunca voltam uma segunda vez, é sempre uma primeira vez, mesmo quando fenômenos históricos do passado voltam para a nossa atualidade. Pelo nosso olhar, pela nossa experiência pessoal, a coisa sempre se torna original de novo, né? Então, no fundo, nós somos todos crianças também. Então, essa criança que aparece na obra do Veiga, ela tem um caráter metonímico também, porque ela suscita, na verdade, essa sociedade que, de forma genuína, assiste à chegada de mudanças a respeito das quais elas não entendem, né? Então eu analiso os 2 romances, e aí a minha tese ela se encerra com a análise do Sombras de Reis Barbudos, o romance de 1972, para entender o seguinte: no âmbito dos enredos, essas narrativas todas do Machado do Veiga, elas executam certa cedência, são enredos de cedência, de parcimônia, porque as personagens elas assistem todas as brutalidades acontecerem, elas não fazem nada. É o caso do Brás Cubas, do Conselheiro Ares, é o caso da coletividade de Manairema, né, um município que é descrito no romance A Hora dos Ruminantes. Mas quando nós vamos ler Sombras de Reis Barbudos, do Veiga, a gente percebe que aquela coletividade que é profundamente brutalizada pelas decisões arbitrárias daqueles que têm poder, essa coletividade ela age, ela dá uma resposta concreta, ela se rebela, ela se revolta, ela se agita, e nessa agitação eles fazem voos. Então é uma literatura também fantástico experimental, né? Há uma fantasia dentro dela, porque as pessoas começam a voar como uma forma de superar as imposições arbitrárias que são feitas a elas, né? E aí eu finalizo então a minha tese defendendo que as narrativas subterrâneas elas são uma expressão artística da literatura brasileira resistir, né? São expressões artísticas de resistência. A literatura brasileira, portanto, nas narrativas subterrâneas, dá conta de captar nos Brasis vários, nos Brasis periféricos, formas de se colocar contra o silenciamento, contra o radicalismo, contra a violência social e ainda assim preservar tanto a sua capacidade de intercambiar experiências e se conectar empaticamente e sensivelmente com os outros, como também mantém a sua capacidade de tecer críticas satíricas, corrosivas, portanto, químicas, né, contra os discursos que são difundidos no âmbito político, social, intelectual e científico. Bom, então essa foi a minha conclusão. E aí, passei a palavra para a Panca, né, agora que fechando a minha apresentação. E aí, assim, as perguntas, eu tive poucas perguntas, eu tive vários comentários, inclusive alguns professores fizeram todo um percurso pela minha tese, né, foram falando sobre as leituras que eles fizeram, o que eles entenderam, o que eles gostaram mais ou menos. Assim, eu acho que a maior crítica que eu recebi foi com relação à densidade da tese, porque, gente, querendo ou não, como é um material de estudo que eu estou investigando desde a graduação, eu acumulei muitas leituras, e aí eu acho que talvez eu não tenha assim, feito um recorte
mais criterioso do que entraria ou não na tese, né? Mas a maior crítica da banca foi sobre a densidade da minha tese, sobre a quantidade de conceitos que eu mobilizei para fazer a análise. Mas, de qualquer forma, as leituras foram bastante positivas, eu aprendi muito sobre este trabalho, aprendi muito sobre a prática da escrita, né, sobre a prática da pesquisa. Embora seja um fechamento de doutorado, esse momento foi um momento assim que me fez perceber que na verdade a gente nunca se forma, a gente está sempre aprendendo muito com o outro, né? Então foi uma tarde inteira, a gente ficou de 2 da tarde até quase 7 da noite nessa defesa de tese. Eram 4 os membros da banca examinadora, além do orientador, né? Então cada um deles fez uma leitura muito aprofundada, muito enriquecedora, contribuiu enormemente com o avanço dessa pesquisa, que ainda não se encerrou. Eu quero aproveitar esse trabalho para desenvolver muitas outras ideias, né? Bom, e aí esse foi um relato aqui, que eu espero que não tenha sido tão extenso, mas foi um relato da minha defesa. Qualquer dúvida, curiosidade que vocês tiverem sobre esse tipo de procedimento, peço que vocês coloquem nos comentários, que a gente discute tanto com relação à burocracia, quanto com relação até às escolhas teóricas e literárias da minha pesquisa, tá bem? Então, muito obrigado para quem teve a paciência de ficar até o final neste vídeo. Eu sei que foi o vídeo mais denso que eu fiz até agora. E a gente se vê no próximo vídeo. Abração!